Tem uma curiosidade silenciosa que muitas mulheres carregam desde muito cedo. Curiosidade sobre o próprio corpo, sobre prazer, sobre desejo, mas ao invés de respostas, o que a maioria recebeu foi silêncio, vergonha ou tabu. E aí a vida acontece: trabalho, relacionamento, maternidade, responsabilidades, e de repente muitas mulheres percebem algo estranho. O corpo mudou, o desejo mudou, e elas não sabem mais quem são dentro da própria sexualidade. Hoje a conversa é sem filtro, sobre curiosidade, sobre vergonha, sobre fingimento, sobre prazer. E principalmente sobre o caminho de volta para si mesma. Eu recebo hoje com muita alegria a sexóloga e terapeuta sexual Érica Araújo, que vai tirar todas as nossas dúvidas, vai quebrar todas as crenças limitantes possíveis e imagináveis dentro desse período que nós vamos conversar. E eu tenho certeza, minha filha, você não sabe a chuva de perguntas que eu recebi. A caixinha mais desejada. É a caixinha mais desejada, é o WhatsApp que pipocou de todas as formas que você possa imaginar. E eu teve uma que falou assim para mim, quem tem meu WhatsApp. Nossa, mas assim, você vai saber o que eu vou perguntar? Eu falei, vou. E primeiro que eu tenho que saber. E segundo que às vezes a sua dúvida é a minha. E terceiro que a ideia é não ter vergonha, porque todas nós um dia fomos para a internet pegar uma informação que vem assim, baseada nas buscas, não é personalizada, né? Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Você foi extremamente indicada, então assim, quero te agradecer, viu, Michele? Quero te agradecer. Michele, eu falo que além de amiga, é uma grande fã. Obrigada. Eu acho ela fantástica e a Michele é super a favor de uma mulher tem que pegar na mão da outra mesmo, temos que caminhar juntas, temos que. Ela é toda assim, tá? Então eu sei que quando ela falou, chama a minha amiga, eu falei, não vou nem pesquisar, me dá o WhatsApp dela aí. E aí, Érica, antes da gente entrar no tema, eu falei que você traria o material didático também. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Eu queria que você se apresentasse, contasse por que você escolheu essa área, se você era de outra, enfim. Bom, mais uma vez, Aline, obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder compartilhar mais do conhecimento com outras mulheres e é bom saber que elas estão sedentas por conhecimento. Muito. E o meu trabalho começou, na verdade, de uma maneira muito espontânea. Eu sempre fui curiosa, sempre quis aprender e aprender as coisas da maneira correta, então eu sempre tive cuidado de saber de onde vinha a informação. E aí eu ia, por curiosidade minha mesmo, sempre estudando, sempre gostei muito da área biológica, sempre quis saber sobre como o corpo funciona. Isso para mim era muito divertido, porque eu acho extremamente interessante entender tudo da gente, anatomia e fisiologia. Sim. E aí, sempre achei o pompoarismo também curioso, muito antes do boom que teve, o polidense, né, que também teve aquele boom quando a Flávia Alessandra fez, Sim. e também desmistificou muito a respeito. Eu já pensava no polidense muito antes daquilo. Então eu sempre tive essa curiosidade, mas eram assuntos, eram coisas assim, não tinha tanta aula de polidense. Sim. Dança do ventre, eu também sempre fui apaixonada, também não se tinha muito, aí veio outra novela, aí explodiu. A Jade. A Jade. Verdade. E eu era também aquela menina que tinha curiosidade de conhecer os produtos do sex shopping. O que é vibrador? Como que é? Mas também não peguei, comecei a ir no sex shop antes também do boom do feminismo trazer essa questão da mulher se autodescobrir, da mulher começar a se masturbar. Então eu peguei aquela época que só tinha coisa feia no sex shop, Sim. mas eu era a única que tinha coragem de ir Sim. e ver E tudo perguntar, normal. tudo normal. Entrava, continuo achando o conceito das lojas horríveis, mas
Eu falava, tá, vou entrar aqui. Eu nunca entrei. Ah, Eu normal. fui conhecer o sex shop com aquele filme de pernas pro ar. Te juro. Na época que aquele filme aconteceu, eu já vendia sex shop. E aí eu recebi milhões de recomendações. Você tem que assistir porque é você. Você é. Porque eu era a pessoa que vendia sex shop. E como que eu comecei a vender o sex shop? Sim. Porque eu ia até as lojas, descobria como é que funcionava e tudo mais, e chegava para os amigos e todo mundo falava, gente, você sabia que existe um gel para passar assim, assim, assado, que é comestível, que você pode fazer oral? Ai, nossa, não, já ouvi falar. Ai, eu queria usar. Falei, gente, compra. Mas você fala com seus Mas amigos gays ou com qualquer qualquer pessoa. Qualquer Aham. pessoa. Eu falava com qualquer pessoa. Aham. E aí, ela ficava na casa, mas eu tenho vergonha, compra pra mim. Aí, nesse compra pra mim, eu que sempre vim da área comercial, sempre trabalhei na área comercial, Sim. falei, bom, vou lá, trago, e ao invés de só trazer pra você, eu vou trazer e trazer para outras pessoas, vou apresentar e vou vender. Então, começou Bem mais veia assim, comercial mesmo. falei, não, em vez de eu só fazer o frete, eu Sim. vou. E outra coisa, tinha pessoas assim, eu queria usar, mas eu queria conhecer. Para conhecer, você teria que ter o quê? Um teste. Um teste. Então, eu fui lá e fiz isso, mas de novo, de uma maneira despretensiosa. E outra coisa era na questão do empoderamento. Eu falo que eu já nasci feminista, ninguém me ensinou. Eu já nasci questionando Você as já veio na coisas. contramão. Já vim na contramão. Então, eu já questionava sobre a estrutura da sociedade, sobre como que as pessoas ditavam onde que a mulher podia ou não estar, como que a gente deveria Sua se casa comportar. tinha essa mesma forma de pensar? Lá na sua base? Não exatamente. A minha mãe, eu a admiro porque dentro da educação que ela teve, ela também tem uma postura muito à frente, Sim. mas sem essa consciência. Sim. A minha mãe nos educou para ser esposas e mães, mas também para sermos livres e independentes financeiramente, para a gente estudar, para a gente, sabe? Então, era sempre aquele comando, tenha um marido, respeite seu marido, mas não deixe que ele... Não se desrespeite. não deixe que ele tome conta, mantenha o respeito por você e se imponha. Então, isso eu achava muito interessante para uma pessoa que foi educada para não ser assim, para ser submissa. Agora, claro, assim como a maioria de todas as mulheres, eu não tive uma educação sexual. Eu tive o controle. Por isso que eu te perguntei se isso você conversava com seus amigos gays, porque às vezes você vai conversar com uma amiga e ela também vem, por exemplo, de uma base que não tem base, né? E aí Ela também vem do além. ela também vem para além. E quantas mulheres têm amigos? É como diz eu tenho um amigo, o Dudu, ele formou comigo. Quantas mulheres têm as amigas gays porque não tem uma outra para conversar? E aí ela vai conversar e pegar experiências com base na gay, por quê? Porque a gay conversa de igual para igual, sem tabu, sem nada. E aí eu comecei. Aí me lancei, comecei a estudar, a tentar, né, encontrar, porque também não era tão simples assim, sexóloga. Sim. Não era também tão simples, então você não tinha as formações específicas, mais adequadas, mas eu ia, sempre atrás de formações e tudo mais. E comecei a trabalhar. Aí depois veio o boom, né, tanto da questão, por exemplo, do sex shop. Então, os produtos melhoraram muito de qualidade, se atentaram, acordaram para as mulheres e a anatomia. Então, os vibradores começaram a parar de vir com formato fálico e vamos olhar para a anatomia, descobrir o clitóris. Sim. Eu falo que a indústria descobriu. Sim. E descobriu que as mulheres estavam também dispostas. Então, as coisas melhoraram muito rápido. E aí, de novo, eu ia fazendo a curadoria, hoje eu tenho a minha loja virtual, faço a curadoria, e aí, junto com isso, o pessoal sabe que
eu vou lá, eu conheço os produtos, eu testo, eu acompanho a qualidade da marca, eu Sim. ensinava sobre isso. Gente, compra produto, mas se atenta à qualidade, porque você está fazendo um uso íntimo, você pode ter uma alergia, você pode ter uma irritação no momento que você não quer Não ter. quer. E num lugar que você, às vezes, vai ter muita vergonha Até de procurar um de médico. procurar um médico. É verdade. E isso não só para mulheres, tá? Sim. Eu comecei trabalhando com as mulheres, no sentido mesmo de trazer esse poder delas, né, a acordar do seu corpo e tudo mais. Mas eu, naturalmente, também durante o processo, os homens começaram a aparecer e eu vi que, tanto quanto as mulheres, eles tinham dúvidas e muito mais vergonha, inclusive, do que as mulheres. Muito mais difícil para eles falar sobre a própria sexualidade. Das próprias fragilidades. Das né? próprias fragilidades. É Sim. muito difícil para os homens. É muito difícil para eles encontrarem ajuda qualificada. E a questão de como eu empodero as mulheres e deixo os homens para trás, se depois na vida eles se encontram e eles têm que lidar uns com os outros. Então aí eu vi que não fazia sentido eu trabalhar, como se diz, eu limitar né, esse conhecimento só para as mulheres. Então eu abri também o atendimento aos homens. Sensacional. E aí, eu vou até aproveitar essa, né, que você também viu a necessidade de atender, a importância, né, vamos falar assim, de atender o público masculino. Como que uma mulher chega até você? Sempre é muito machucada? E aí depois eu vou aprofundar no porquê da pergunta do Tá. muito machucada. Olha, normalmente a pessoa chega numa situação de fragilidade. Mas às vezes não é que ela está muito machucada, ela só está cansada de estar vivendo alguma coisa que a deixa infeliz. Sim. Então, às vezes ela percebe uma repetição, às vezes ela percebe um desconforto, e esse desconforto já acompanha ela há alguns anos. E aí, naquele momento, ela se sente preparada para abrir o porão e encarar esse fantasma. Mas aí ela precisa de ajuda. Por quê? Porque com certeza sozinha ela já tentou. E aí, quando você fala de abrir esse porão, porque não necessariamente esse incômodo é porque o parceiro, né, quer que ela faça X posição. Às vezes pode vir algo lá de traumas, de abuso, algo do tipo. E às vezes não é só no ato sexual que ela percebe. Às vezes é no relacionamento em si. Alguma coisa que o relacionamento não anda, que não consegue, que ela não consegue elaborar. Então, acontece assim, essas dificuldades e às vezes ela não consegue manter um relacionamento por muito tempo, ou os parceiros sempre aproveitam dela de alguma forma. E ela se sente sempre usada, não consegue ter um relacionamento que seja saudável. Aí ela começa a perceber, poxa, eu tive vários relacionamentos que não foram tão bons. Nem necessariamente é por causa de sexo. Não necessariamente é por sexo. São coisas lá atrás que estão reverberando agora. E aí, isso que você pontuou da pessoa chegar obrigada, acontece muito, sabe, em que situação? Quando o homem está apresentando algum tipo de problema, como impotência, ejaculação precoce, ejaculação retardada. Se ele é casado, geralmente a mulher entra em contato e às vezes ela fala, eu preciso fazer, meu marido precisa fazer terapia. E eu já sei que ela trabalhou muito com ele em casa, ou brigou muito com ele, para que ele procure ajuda. E às vezes ela tem que literalmente ir com ele para poder conversar, porque ele não consegue conversar e contar o que está acontecendo. Lembra que eu falei que os homens têm muita dificuldade? Sim. E aí tem os homens que têm mais dificuldade ainda por eu ser uma mulher. Então, para ele falar comigo sobre a sexualidade dele, que não está indo bem, nossa, é como se tivesse escalpelando ele. Como se estivesse pondo um banner, né? Isso porque vem essa cobrança, de novo, dentro do conceito machista que a gente tem, do homem, que o homem sempre performa, o homem sempre tem que estar a postos, viril, tudo. Então a expectativa é muito grande, o homem não suporta
Isso para ele, tem homem que fala assim, eu prefiro morrer. É verdade. Então, eu olho para isso e falo assim, vocês estão observando o quanto o machismo afeta todo mundo? Porque o machismo ensinou os homens que eles têm que ser assim. Tem que ser, exatamente. O homem não falha, Então, o homem não brocha, o homem tem que sabe, gostar o de homem ser sabe transar perfeitamente, exatamente. ele conduz, ele que sabe tudo. Então, para ele, isso é tirar a masculinidade dele. E aí o casamento, às vezes, tá indo ralo abaixo, E se amam, né? se amam e Sim, tem essa dificuldade. Então, assim, isso acontece mais dentro desse contexto. certo. Agora, as mulheres já teve situação também em que, para o curso de pompoarismo, O que a é mulher. pompoarismo? O pompoarismo é a gente trabalhar com a musculatura do assoalho pélvico. Certo. A gente fortalecer essa musculatura. Igual quando tá grávida? Ou não tem nada a ver? Também, mas aí na gravidez já é bem específico, né? Certo. Mas o ideal é que você trabalhe antes da gravidez para que o parto seja bem rápido, bem tranquilo, evita laceração e tudo mais. É tipo um abre e fecha, eu tô tentando ganhar na minha cabeça. O pessoal conhece bastante como isso, né? Tipo, segurar o xixi e soltar? Esse segurar o xixi é um problema, porque na verdade segurar xixi não é pompoar. Inclusive, eu falo isso para os meus alunos. Gente, pelo amor de Não Deus, segura. não pode, cuidar com a infecção urinária, pelo amor de Deus. Mas esse aí é você pode usar a micção como uma forma de fazer um teste, mas você não pode pompoar de bexiga cheia, você não pode pompoar usando o jato de xixi, não. Não, por uma questão de saúde íntima. Mas voltando aqui, nós vamos voltar chegar lá. Já recebi também a aluna e ela falou que tinha ido porque o marido mandou. Tamanha medo, né? Nossa, meu Deus. E tem aí de novo, né? Tem as falácias, as pessoas às vezes pensam que eu puxo pompoarismo, meu Deus, eu vou ficar pelada, meu Deus, vai tocar. Não, eu falo, gente, a primeira coisa que eu falo quando alguém me liga, e eu já sinto pela voz, como é que é? Eu falo, Sim. Primeira coisa, ninguém vai ficar pelada. Sim. Tá tudo bem. Mas se você também se sentir à vontade, não tem problema, você pode ficar pelada. Eu não vou me incomodar, ok? Mas não precisa. Eu consigo te orientar e a gente vai tranquilamente. Meu olhar você pode ficar tranquilo. Eu gosto com essa expressiva, gente. Ela tá falando, ó. Mas realmente não é necessário, sabe? Não é uma regra. Agora, tem pessoas e pessoas. Tem mulher que fala assim, Érica, eu posso ficar, eu me sinto bem, eu quero ver. Ótimo, tá tranquilo também. Pra mim não tem problema nenhum. Entendi. O importante é não deixar de fazer pensando nisso sem nem sequer confirmar. Sim. Que aí pelo menos eu falo, a pessoa que ligou e tirou a dúvida, ótimo. Tem gente que não tem nem coragem, já. Eu falo, mas quem te falou isso? Não, ninguém falou. Eu achei que era assim. Sim. Falei, meu Deus, gente, vamos começar a perguntar. Mas é difícil perguntar, dependendo do contexto, porque quem dera se todas nós nascêssemos com você, né, com essa... Não, gente, não dá para ser. Eu acho que foram escolhidos alguns seres, algumas mulheres, na hora da criação, entendeu? Essa porcentagem aqui que vai ajudar essa daqui, porque é complicado. Mas a Érica falou nos bastidores que é como se estivesse falando receita de bolo. Tranquilo, E gente. é aonde queremos chegar. E aí eu vou trazer as minhas experiências antes de entrar, antes das perguntas, tem muita coisa aí que eu vou falar. Tem muita ação. A minha experiência é a seguinte, e eu entendo, antes de mais nada, que foi como minha mãe foi criada, e eu acredito que muitas mulheres vão se identificar. A minha mãe era líder, antigamente chamava conselheira de jovens, era líder de jovens na igreja. Eu sou cristã. Então, a gente vem de um contexto que a turminha adorava conversar com a minha mãe. E aí você pensa, nossa, então você era... Sabe aquele negócio que, tipo assim, com você, não? E às vezes, quando eu queria entrar num assunto, lá vem a Aline, pelo amor de Deus,
que talvez podia ser um constrangimento dela falar diretamente comigo. Então, eu entendo quando você fala, gente, é só perguntar por que tá muita gente indo pro Google? Porque não tem com quem perguntar. E quando eu te mandei algumas perguntas, até áudio, o cala a boca é a palavra mais carinhosa, né? Que, que muitas conseguiram ouvir. E é o que você falou. Muitas pessoas. Algumas apanharam, inclusive. Exatamente. Por perguntar. Já na descoberta do sexo, já tinha o quê? Ah, é o menino do saco roxo. Vai comer. Verdade. Eu falo assim, gente, meu sonho é engravidar de uma menina e falar assim, vai dar pra Todo mundo. E eu adoro ver as caras das pessoas. Sim. Porque eu gosto de fazer isso no intuito de chocar mesmo, da pessoa refletir o seguinte, poxa, por que pra mim é tão natural ouvir isso quando é um menino? Uhum. E por que vocês não recebem, então, a naturalidade que a menina vai transar? Porque se esse menino vai comer todo mundo, alguém tem que dar. Alguém tem que dar. E aí? Essa conta nem fecha. Eu recebi. E por que pra vocês é tão bonito falar isso de um menino? Sim. E não é bonito falar de uma mulher? Sim. E eu acho feio dos dois, quero deixar isso claro. Claro. Acho feio as duas situações. Sim. A criança nem nasceu. Exato. E já estão falando essas coisas. E, de novo, eu acho isso tão péssimo, sabe? Que bom, tomara que ele tenha várias experiências, ok, mas assim, o menino a gente vai fazer isso, a menina a gente vai... Peraí. Exato. Então, eu tenho muita compaixão com esses agora homens que foram iniciados dessa forma, extremamente invasiva, desrespeitosa. Eu vou falar que é uma violência, não é? É um estupro que você levou, que ainda por cima geralmente são pais e tios envolvidos, a família. Verdade. Leva e obriga essa criança, que geralmente eles levam eles criança. 13 anos é criança. Com certeza. Então, você leva ele e vai colocar uma pessoa que ele não conhece, uma pessoa que ele não... Gente, o despertar sexual, ele é individual, ele é no tempo de cada um. E ele também, eu sou super a favor de que ele seja com romance. Também. O menino que se apaixona pela menina, a menina que se apaixona pelo menino, ou a menina com a menina, o menino com a menina, não importa. A questão é, ele e ela escolheram. O tempo da pessoa, é isso mesmo. E aí a maturidade para lidar com isso, não tem como você dizer, ah não, com 13 já tá bom, com 18 ok, com 20, não. É porque hoje, até nisso, você vê muitas pessoas, principalmente em programas de televisão, até hoje? Não é possível. Você veja, já são quantos anos? 20? Quantos? Acha um absurdo. E a pessoa vai se sentindo um ET. Exato. Tem gente que, às vezes, se submete a uma relação sexual despreparada, com uma pessoa qualquer, ou de qualquer maneira, porque tem medo das cobranças, da piada, os meninos, mas não, a fulana é virgem. Para os meninos, a virgindade é motivo de vergonha. Para as meninas, é motivo de vergonha e imoralidade. Então, assim, é uma coisa, gente, que não faz o menor sentido. Todos nós já fomos adolescentes, e eu falo isso quando eu recebo pais, e uma vez eu comecei a fazer umas publicações no meu Instagram sobre educação sexual infantil. Você imagina o tumulto que foi, né? Sim. Porque sempre que você fala sobre ensinar da maneira adequada, as pessoas entendem que você está incentivando o sexo. Sendo que, incentivando sexo infantil. Eu falei, primeiro que esse termo para mim nem existe. Infância não tem sexo. Não tem sexo. Não existe não isso. Amor, não tem. Eu estou te ensinando a perceber fases do desenvolvimento, quando a criança começa a descobrir a região íntima, o desfraude, ela começa a pôr a mão e perceber que tem alguma coisa ali. Quando que a gente tem que começar a falar sobre sexo? Tem a idade certa? Por exemplo, minha filha vai fazer 8 anos. Nunca, graças a Deus, ela falou... Ó o medo. Meu Deus, eu tenho medo até de engasgar.
Um dia que ela me perguntar. Olha, só de você já pelo menos não agredir sua filha, eu já fico muito feliz, Uhum. porque nossas mães, né, a gente Sim. tem muito relato disso, né? Foi fazer uma pergunta E muito, puf. muito inocente e apanhou. Então, gente, primeira coisa, pelo amor de Deus, não agridam seus filhos. Curiosidade. As perguntas, na verdade, não tem esse momento que você fala assim, ai meu Deus, essa é a idade, eu vou ter que sentar e falar. Na verdade, tem a demanda que a criança te traz. A criança vai fazer pergunta. A grande dificuldade que eu vejo nos pais é de receber essa pergunta. Nunca você vai estar preparado, você nunca vai estar naquele momento e falar assim, hoje vai ser o dia que vai perguntar. Não, porque isso vai vir naturalmente de alguma coisa que vai acontecer, ou que vai ouvir, ou, enfim, vai acontecer alguma curiosidade. O importante é que os seus filhos tenham você e o seu marido como essa referência de pessoas que eles podem perguntar e que eles Qualquer vão ter a coisa. dúvida sanada. Sim. Porque, principalmente com a internet, fazer uma pesquisa no Google para uma criança que não tenha noção vai ser trágico. Então, o que você tem que estar preparado é o seguinte: se o seu filho te faz uma pergunta, antes de você se assustar e pensar milhões de coisas, É porque a gente já vai muito. direto pro mal, né? Onde você escutou Onde isso? você Por que você está escutou perguntando isso? Não, Verdade. não faça isso. Que assusta Não a criança. tenta, por mais que talvez você se sinta assustado e a pergunta às vezes vem de uma maneira que ela parece ser extremamente cabeluda, Sim. tenta agir da maior naturalidade, respira, antes de questionar a criança sobre de onde que veio isso. Você Amanhã é você assim. vai ter. Começa a tremer. Vou fumar, oh, meu Deus. Não. Você tenta entender a pergunta e pensa o seguinte: poxa, meu filho tem 7 anos. Sim. Como que eu vou responder isso adequado à capacidade de compreensão de uma criança de 7 anos? Sim. O que eu vejo nos pais é que ele acha que precisa explicar a vida, o ato sexual, o momento da cópula, diferença de posição. E não, a criança está muito mais no superficial. Ela está muito mais no superficial. Sim. Então, não é mentir. Não minta. Não vem falar assim, mãe, o clássico, a mãe que teve o primeiro filho vai ter o segundo. Ele viu a barriga crescer, falou que tinha um neném ali dentro. Aí, de repente, o neném saiu. Por onde ele saiu? Tem que contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu engravidei, a Isabela é de 2018, o Pedro é de 2023. Eu descobri a gravidez no dia 25 de dezembro de 2022. E totalmente diferente a gravidez da Isabela, eu chamei meu marido no quarto e falei assim, e mostrei o teste. E a gente tinha muita certeza que a gente queria, né, o segundo bebê e tal, mas aí eu falei assim, vou fazer pelo menos um lúdico com a Isabela, já que eu fiquei tão assustada que não deu para fazer com ele aquela que a gente programa, né, tal. Aí eu falei assim, bebê, a mamãe quer te falar uma coisa. Ela, aí tinha 3 para 4 anos. A mamãe, tinha 4 anos. A mamãe tá grávida. Tem o neném na barriga da mamãe, que não sei o quê. Aí ela, eu vou até virar aqui. Aí ela, e por onde que o neném vai sair? Minha filha. Aí eu, como é que eu vou explicar por onde que o neném vai sair? Então ela só falou assim, por onde que o neném vai sair? E eu esqueci as vias de parto. Eu só lembrava do parto normal. Aí eu, então, deixa a mamãe te explicar. Ela, já sei. Aí eu, onde, Galeu? Por onde? Ela, pela sua barriga. Aí eu, minha filha. Ô, gente. Entendeu? Você entendeu que a questão de falar para ela que estava grávida, ela não entendeu exatamente o que era a gravidez. Sim. O ponto que ela pegou foi simplesmente como que esse neném entrou na barriga e como que ele vai Como que sair. ele vai sair? Entendeu como tudo é muito mais simples? Sim.
Só que a gente é que entra, meu Deus, eu vou ter que falar. Não, e aí você responder, você viu que ela respondeu, mas se você tivesse respondido, olha, pela barriga da mamãe, ela ficaria satisfeita. Ela não ia querer saber aonde que faz o buraco para tirar, nem nada. Não, ela não tem essa mentalidade de, nossa, é um processo cirúrgico. Sim, Não. verdade. Então, é muito mais simples do que a gente adulto pensa. Então, eu falo que a parte da sexualização das coisas está em nós adultos, verdade. não está na criança. A criança pergunta, tem um perfil que eu adoro, que é só de relatos de crianças, de conversa. É muito legal de ver, gente. Porque é natural. A questão é que a gente se assusta, a criança assusta porque ela entende que ela fez alguma coisa errada. Sim. O corte que ela recebe, ela fala, meu Deus, eu não posso perguntar. Isso vai criando uma desconexão e a criança internaliza o seguinte, eu não posso falar com os meus pais sobre isso daqui, então eu vou perguntar onde? Fora. É verdade. E aí abre uma porta muito perigosa. E agora tá pior ainda, porque a minha geração não veio da internet. Né? A internet, o fácil acesso à internet é de pouco tempo para cá. Então, agora, as crianças, os adolescentes, vivam a tecnologia, mas também a tecnologia virou um arquirrival, vamos colocar assim. E eu acho muito perigoso deixar uma resposta assim que pode ser tão simples, sair das nossas mãos enquanto tutores daquela criança e ela ir para a internet. Porque aí, gente, às vezes é uma perguntinha que é muito simples e ela vai lá e ela vai acessar pornografia. Verdade. Porque aí vem aquela questão de algoritmo, a palavra que a criança escreveu, o que ela colocou, e aí vai despertar ela para uma coisa que ela não estava procurando, ela nem tinha ideia, e aí de repente aquilo é apresentado para ela e de novo com violência, é apresentado precoce, é apresentado de uma maneira completamente assim equivocada. E lembrando que violência não é só eu fiz 2 episódios sobre violência, aí é violência doméstica, e muitas vezes a gente acha que violência é só violência física, e não é. Qualquer informação, aí trazendo para esse nosso contexto, que esteja fora da fase correta, né, e a forma correta é um tipo de violência. Se eu respondo essa criança gritando, se eu respondo para ela perguntando onde você aprendeu isso, eu não quero que você fala isso. Aí a criança conta, eu ouvi fulano, aí você já fala. Isso também é uma agressão, porque, gente, para a criança, ela não está entendendo por que aquilo ali é proibido. E você já está ensinando para ela um monte de tabu. Aí talvez ela passe a infância, chega a adolescência, e aí vai chegar a fase adulta, vai ter problema em relacionamento, não vai conseguir conversar com o parceiro. Se eu não consigo conversar com meus pais, você acha que eu vou conversar com meu parceiro, minha parceira? Eu entendi que aquilo ali é proibido. Eu não posso falar sobre esse assunto. Então a questão é só a gente entender a fase de desenvolvimento e essas perguntas que a criança traz. Por exemplo, a menstruação. Eu também falei sobre isso uma vez no post, né? O que eu faço? Inclusive, a frase do post era: minha filha menstruou, o que eu faço? E eu recebi comentário de mulher falando: ué, só compra um absorvente e dá a ela. Não. Gente, olha, pensa um pouco. Você está vivendo aí alguns anos da sua vida, um dia você começa a sangrar pela vagina. Eu vou desesperar primeiro, que tá sangrando. Sim. Pela vagina. Eu não faço ideia do que está acontecendo. Eu chego para minha mãe, ela me entrega um absorvente. O que faz alguém pensar que essa menina sabe olhar para o absorvente, colocar o absorvente, Verdade. entender que vai vir cólica. Não, e tem gente que é pior ainda. A menina menstruou. Meu Deus, ela pode engravidar. Pode engravidar. Gente. E eu venho de uma geração que a mãe ainda contava. Fulana virou mocinha.
E espalhava isso, Isso. e aí vinha a pressa, a urgência em casar a menina, para que ela não Não perdesse a virgindade. engravidasse. É Gente, verdade. olha a sequência de agressões. Você acha que como que é para uma menina que de repente, às vezes, se ela fica menstruada também muito nova, tá na infância dela, ela tá brincando, É, ela vai continuar brincando é. e ela tem que lidar com isso sem ninguém falar nada, e se ela perguntar, ela ainda vai ter uma resposta de agressividade, vai apanhar ou só joga absorver. Que isso, gente? Verdade. Como que isso pode ser sadio? Gente, a gente está muito. Eu estou falando a gente, sociedade mesmo. E lógico que não é generalizando, mas muito despreparada. Você vai em escolas, acha. É importante, né? Sim, já fiz palestra em escola. Tem um outro projeto também que eu estou começando agora, que é ligado a comunidades. E Sim, aí eu vou lá levar a educação sexual para jovens sim. quem, né, me procurou falou, Érica, a gente está tendo muito caso de a alta promiscuidade, né? Os relacionamentos agora estão cada vez mais voláteis, né? Exatamente. Então, não deu, ninguém tem paciência, né? Não deu certo, passa para o próximo. E a questão mesmo de prevenção de STs, de gravidez. Então, abrir esse espaço para eles tirarem dúvida, para eles conversarem, para eles conhecerem e tomarem decisões mais Assertivas, né? assertivas. Conscientes. Isso. Vamos entrar nas perguntas agora. Deixa eu te perguntar uma coisa primeiro. Existe sexo sem penetração? Sim, sim. Sexo oral é sexo. Uhum. Sexo anal também é sexo. E às vezes você pode fazer só uma brincadeira de carícias diferentes, masturbação, um masturba o outro, também é sexo. Então você pode ter sim o sexo sem penetração. Vocês podem combinar, às vezes, um dia de fazer um sexo de um masturbar o outro, um beijar o outro, e não ter a penetração. É sexo. Que é o pompoarismo? Eu tô doida pra saber o que é. Bom, o Que é pompoarismo o pompoarismo? é nada mais, nada menos do que a gente fazer técnicas, exercícios mesmo de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. O que é a musculatura do assoalho pélvico? Vou pegar aqui, ó. Agora entra o material Vocês estão curiosos, didático. né? É. Ó, aqui, gente, isso daqui é o que você vê quando você abre as pernas. Qualquer uma de nós mulheres vai ter essa visão aqui. Se você não teve essa visão ainda, já é a primeira coisa aí, o primeiro exercício que você vai fazer. Vai pro espelho. Pega um espelho, abra as pernas e olha, olha, porque isso daqui, ó, tudo que a gente vê quando abre as pernas, não é a sua vagina, isso é a sua vulva. Isso daqui, ó, é vulva, tá? Então, a hora que a gente olha e vê a nossa vulva, e aí eu falo, a gente vai trabalhar a musculatura aqui dessa região. Então, a musculatura é o que está dentro. Você não vai ver exatamente o músculo, né? Mas a gente vai trabalhar toda essa musculatura aqui através de exercícios específicos para essa região. E aí você vai ter um assoalho fortalecido. Isso ajuda no quê? Para que eu vou querer fortalecer Uhum. esses músculos? Porque a gente vai conseguir prevenir ou às vezes até tratar, dependendo do grau que essa mulher tiver, os escapes urinários ou às vezes a incontinência urinária propriamente. Músculo, com o tempo, com o envelhecimento, ele Relaxa. fica flácido, Flácido. normal. Se a gente não faz nada, ele vai cada vez ficar mais flácido. E aí, com isso, começa a ter o problema nas mulheres, muito comum, por causa do advento também da gravidez, Sim. a questão da incontinência e dos escapes urinários. Mas até a mulher que não teve filho, que também já teve essa dúvida, eu não tive filho, então eu não preciso pompoar, eu não preciso fazer esses exercícios. Não. Você precisa também porque você tem musculatura. E você Uhum. também envelhece. E aí vem a questão mulher.
Por que que o pompoarismo ele é muito mais difundido para mulher do que para os homens? Uhum. Porque a gente tem a gravidez e o parto. Então, para que que eu vou pompoar? Eu vou fortalecer essa musculatura para a hora do meu parto, favorece e facilita o parto natural, e aí Uhum. vai evitar aquilo que a gente conversou, né? As lacerações que Sonhos. podem acontecer. Se Uhum. eu tenho uma musculatura já habituada a contrair e relaxar, na hora que eu tiver no meu trabalho de parto, ela vai estar mais forte, e aí, na hora que o bebê passar, ela consegue segurar mais e não vai rasgar. Então, às vezes, quando a mulher, por exemplo, ela passou lá no puerpério e tal, e ela vai voltar a ter relação que já é difícil, né, por N motivos, ela se sente, ai, eu ganhei neném, fiquei relaxada, às vezes é por causa disso, da falta, né, do Sim, pompoarismo. sim. O pompoarismo também ajuda muito nessa recuperação do pós-parto. A Uhum. mulher que já faz o pompoarismo antes da gravidez, vai facilitar para ela na hora do parto, e a recuperação no pós-parto é mais rápida. Hum. É exatamente a mesma ideia de fazer academia. Se você tem o hábito de fazer ali a academia, não só você vai gostar, quanto sua musculatura vai ficar o quê? Tonificada, vai Sim. ficar, né? Se você parar, ela vai perder o tônus? Ela vai perder o tônus. E no nosso caso, a gente tem os agravantes também do quê? Da menopausa. Sim. Então, a menopausa vem o quê? Vem a queda, a desregulação aí hormonal, Uhum. com a queda do estrogênio, os nossos músculos todos são impactados, inclusive os do assoalho pélvico. Então, a gente começa também, outro benefício do pompoarismo é, se eu faço a movimentação muscular, se eu estou ali sempre malhando literalmente essa musculatura, eu aumento a irrigação sanguínea naquele lugar. Aí tem muita mulher que vem, que eu tenho certeza que já deve ter uma pergunta sobre isso, que é a libido. A tal da libido Pelo amor que de Deus. todo mundo quer saber, o mundo é Ela tá. onde vive, É, o que ela que come, quando ela volta, sumiu. Tem gente que fala, nunca tive, nunca veio, enfim, tive. quero saber onde ela mora. Exatamente. Então, uma das coisas que o pompoarismo ajuda é nesse encontrar a libido, ou Olha, aumentar ela um pouco mais, sim. justamente por causa desse despertar da região. Se eu começo a movimentar aquela região, vem aquela parte da conexão cerebral. Poxa, imagina que você tá ali, ó. Érica, não estou tendo vida sexual ativa, não tenho vontade, é, seja solteira ou casada, tô sem parceiro e Sim. tal, e ainda tô na perimenopausa, ou já depois da menopausa, tô no climatério, que aí abrange todas as Isso. etapas. Tô no climatério, então tô com oscilações de humor, tô com alguns outros sintomas, e a libido é uma das coisas que vai nesse processo que aqui é muito relatado. Quanto mais eu evito, menos vontade eu vou ter e mais aquela região vai ficar o quê? Parada, sem nenhum movimento ali. Não é forçar. Não é forçar. Você, tipo assim, vamos, amiga. Vai É não deixar ela ficar dormir, cheia de teia de aranha. Porque aí, gente, quanto mais ela fica parada, off, de tudo, Mas e aí atrofia. mais ela Colocando assim, né? isso. Aham. Mais aquela região. E outra, o seu corpo vai perdendo a referência de prazer. Se aquela região, vou pegar uma mulher que tinha relações, tinha Uhum. prazer. Uhum. De repente, terminou o relacionamento. Uhum. E, em simultâneo, ela entrou no climatério. Então, a libido também já caiu e ela já está sem parceiro, aí que ela não fez questão nenhuma de procurar. Vai ficando. Me diz, fisiologicamente pensando, por que que o seu corpo vai movimentar qualquer coisa no sentido de te Sim. preparar para uma relação sexual, se agora Ele tá a numa outra fase, teoricamente. Não, e a referência que ele tem é de que, assim, quando for acontecer vai ser ruim. Sim.
isso vai ficando gravado. Eu falo com as mulheres o seguinte: quando começa a incomodar, começa a doer, começa a ter uma coisa diferente de prazer, não insiste. Sim. Porque quanto mais você força uma relação que tem um resultado desagradável, mais o seu cérebro, o seu corpo inteiro guarda a informação. Ter relação sexual é ruim. Então, Menina! menos vontade você vai ter É de aí que ter. entra os brinquedinhos, os acessórios, é isso? E o diálogo dentro do O diálogo dentro do relacionamento. relacionamento. Porque essa fase do climatério para a mulher, realmente ela é muito complicada, ela é muito oscilante. Ela, por mais que a gente tenha aí, tem mais de 100 sintomas relatados, Nossa! gente. E ainda temos as peculiaridades, tem cada mulher vai sentir de alguma forma. Sim. Então, você passar por isso e ainda se sentir obrigada a Uhum. ter relação sexual, só vai fazer piorar a situação. O ressecamento vaginal acontece. Então, sem lubrificação, você imagina a dor, porque agora vai ser um atrito realmente Nossa! que esfola. Isso rola. Sim. Então, não tem como você fazer isso. Ah, mas então, Érica, eu tive ressecamento, vou comprar o lubrificante. Sim. Se for só a questão do ressecamento, o lubrificante vai ajudar? Vai. Mas e aí, e a libido que sumiu? O lubrificante não vai resolver. Então temos que trabalhar isso daí. De que maneira o pompoarismo pode ajudar nessa recuperação da libido? Uhum. Nessa questão de despertar essa região. Quando eu aumento a irrigação sanguínea, eu vou aumentar também a lubrificação. Se a minha vagina está naturalmente lubrificada, porque ela tem que estar naturalmente lubrificada, e Uhum. para a relação ela tem que aumentar essa lubrificação, aí você concorda que eu tenho mais conforto. Sim. Tem mulher que relata desconforto no dia a dia, normal, porque tamanho ressecamento. Então, essa mulher não tem condição de se submeter a uma relação sexual. Tem que esperar e vamos olhar sobre essa questão da lubrificação. Não, agora eu consegui, eu estou me sentindo confortável. Então, vamos agora para as tentativas. E vamos despertar esse corpo de outra maneira. Sim. Então, vamos fazer o pompoarismo, vamos fazer a masturbação. Tem mulher também que até hoje não se masturbou. Vamos descobrir, como você falou, outras maneiras de fazer o sexo. Sim. E aí entra também, aí a gente está colocando o caso dessa mulher que está no climatério, né? É, Aí tem tudo isso que você falou, tem o acompanhamento ginecológico também, porque às vezes é necessário fazer uma às reposição vezes, hormonal, né? isso, cada Não é caso. sentada lá na sua casa que vai chegar a hora, não, né? É, Entendi. tem que fazer todo um acompanhamento. Inclusive, eu falo, é multidisciplinar. Sempre tem que ter um acompanhamento com o ginecologista de preferência que seja mais especializado em Sim. relação ao climatério. Uhum. E outra, gente, a mulherada tem que aprender uma coisa também, Aline. Ah, cheguei no ginecologista. Cheguei disposta a fazer reposição hormonal. Ele virou para mim e falou que não devo fazer, mas eu quero. Troca de Troca de ginecologista. ginecologista, exatamente. Você tem autonomia sobre o seu Quem corpo. conhece seu corpo é você, isso mesmo. Agora, o profissional não quer ser a pessoa que me orienta. Ok, então você encontra outra É. pessoa. É igual mulheres que não querem ter filho. Ah, Érica, passei por essa situação em casa. Olha, não quero ter filho, tô com problema no útero e tal. Eu falei, por que você não tira? Sim. Gente, essa pessoa tá tão feliz, tirou o útero. Pensa numa pessoa que tá realizada. Mas o primeiro médico falou: não, eu não acho que deve tirar o útero, eu não vou tirar seu útero. Eu falei: procura outro médico. Procura outro. Encontrou outro médico, sentou, conversou. Não é sobre encontrar uma pessoa que vai fazer uma loucura. É, isso mesmo. É sobre você tomar uma decisão consciente e, claro, pesquisar bastante, estudar bastante, mas realmente tomar essa decisão e falar: poxa, eu quero. Com muita certeza, é o que é melhor. Isso, com sobriedade. É isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos entrar nas perguntas e aí, O pessoal tá ansioso. primeira coisa, você ensina a fazer sexo? A Hum. sexóloga, né? Vamos colocar assim, o seu ofício
é ensinar a fazer sexo?